O programa de hoje, perdão, é muito interessante, porque é algo que todo mundo que tem filho ou neto está passando e está enfrentando. O uso de celular em excesso e os estudos. Seja na escola, que agora é proibido, a gente conversa sobre isso também, mas também em casa. Às vezes a criança não quer fazer a tarefa e está no celular. Então a perguntinha da enquete de hoje não engloba somente as crianças, mas todos nós, e faz sentido com o assunto de hoje também. Você responde pelo nosso WhatsApp 12 997167989 a seguinte pergunta. Você tem o costume de utilizar o celular enquanto faz outras atividades? Hashtag sim, hashtag não, participe com a gente. Nossa, enquanto faz outras atividades. Por exemplo, pode ser lavando uma louça e vendo um vídeo? Pode ser também. Né? Ou mexendo mesmo no celular e fazendo as coisas, é complicado, né? Eu acho que o dia da gente não rende quando você está muito tempo com o celular. Mas eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Você faz, amiga? Infelizmente. Mas você consegue, assim, tipo, render? Às vezes a gente responde errado. Escreve errado, editar, se não dá tempo, fala desculpa, põe um asterisco, né? Ou até mesmo algum conteúdo que a gente está vendo ali, porque essa mania que a gente tem. Você mesmo que está aí na televisão agora assistindo a gente, está na televisão, mas está com o celular na mão, não está? Então. Certeza. É interessante isso, a gente quer estar conectado, né, de várias maneiras. Verdade. Por um lado é bom, principalmente para as crianças, sobre isso que a gente vai falar então, né? Desde o início das aulas de 2025, a lei que restringe o uso de celulares está nas escolas e em vigor em todo o país, e eu acho que essa lei é muito bem-vinda. Também acredito, né? Uma pesquisa de outubro de 2024, no ano passado, apontou que 62% da população é a favor dessa proibição. E esse número chega a 65% entre os pais das crianças até 12 anos. Então, para explicar esse impacto, né, do celular no aprendizado, principalmente das crianças e dos adolescentes, a gente recebe aqui no estúdio a nossa referência em educação na região, no Vale do Paraíba, que é a Raíris Faete. Seja muito bem-vinda, Raíris. Obrigada, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Interessante que esse tema que a gente traz hoje foi uma sugestão da Raíris, que tem essa vivência na educação e ela percebe quão necessário mesmo é trazer essa conversa. Então, fique à vontade para participar. Mas vamos começar falando dos problemas que o hábito de usar o celular pode causar. Então, são problemas realmente que a Raíris colocou de maneira muito didática e eu vou espelhar aqui para vocês, num plasma, para a gente entender. Então, primeiro os problemas e depois as soluções. Primeiro que a gente comenta aqui na tela, por favor, são os efeitos físicos. O que seria isso, minha querida? Traz pra gente essa informação. Exato, Lucas. São os problemas relacionados mesmo ao corpo, né? Então, o problema aí na visão, os distúrbios do sono, né? Os estímulos que as telas, elas acabam trazendo em relação ao cognitivo também impede um sono de boa qualidade, né? O sedentarismo e a obesidade, a criança que fica muito tempo na frente do computador, do celular, dos jogos, né? E não quer saber de praticar uma atividade ao ar livre, de praticar uma atividade na rua, igual era antigamente, né? Pelo menos na minha época era assim, eu brincava bastante na rua. Sim. E hoje as crianças, né, não têm mais essa liberdade, exato, Águida. Então, ficar muito tempo nas telas, nos jogos, né? Então, aumenta mesmo o sedentarismo, as dores musculoesqueléticas, né? Em relação ao pescoço, a falta de postura. Então, tudo isso, nós até percebemos, né? As crianças até mais arcadinhas, com a postura não tão ereta, correta, justamente por conta do uso do celular, muito abaixadinha ali. Então, tudo isso afeta, né? Essa parte física. A gente pode, inclusive, destrinchar melhor ponto a ponto, para a gente esclarecer o quanto o celular no aprendizado pode fazer mal, sim, às crianças e os adolescentes. Um primeiro ponto é a questão de problemas de visão. E não é um achismo. Existem até pesquisas, né, Raíris, de crianças que estão sendo alfabetizadas e que já precisam do óculos, porque, de fato, acontecem problemas de visão como a miopia. Exato. Você percebe isso, por exemplo, na sua vivência, crianças muito novas já usando óculos? Com certeza, né? E até aqueles óculos que impedem a luz, né? A luz azul? A luz azul, exato. Algumas crianças já até utilizam. Porque às vezes é até um problema da escola e graças a Deus, muito a favor, apoiando essa lei, algumas escolas utilizavam já os computadores, os tablets, para o acompanhamento
equipamentos mesmo escolar. Então, as tarefas eram disponibilizadas nesses dispositivos. Então, as crianças já muito novinhas se expondo às telas, né? E aí, muitas crianças utilizando aí, desde novinhas, a questão do uso do óculos, com a miopia, com o astigmatismo, né? Que é essa diferença de refração em relação aos raios luminosos e também contra essa da luz azul, né? Contra essa polarização aí da luz, que é uma tela polarizada, né? Que impede a luz azul. A última oftalmo que esteve aqui no programa, a doutora Aline do Lago, que vem também para conversar sobre isso, ela até falou, está muito tempo no celular, faz sua criança olhar pela janela, olhar lá longe para ficar treinando, porque a vista vai ficando cansadinha mesmo antes do tempo. Né? Com certeza, é um exercício para todos, na verdade, viu? Então, tá aqui no celular muito tempo, olha para fora, entendeu? Para você treinar a vista. A segunda aqui, distúrbios do sono. A gente percebe as crianças muito agitadas. Como que a falta do sono prejudica no aprendizado, na memorização? Com certeza, Lucas. A gente precisa ter o sono de qualidade, né? Ali de 7 a 8 horas. Algumas crianças, né? Até os 12 anos, até mais tempo de sono ainda, para que realmente a atenção, ela seja um ponto de atenção muito bom enquanto o estudo, né? Então, ali no período da manhã, nas aulas, ou no período da tarde, enfim. Porém, o pouco sono faz a criança ficar cansadinha, ela fica sonolenta. A aula, né, que é quando a criança está na escola, ou o estudo, quando ela está em casa, no seu tempinho ali de estudo individual, quando ele não tem essa exposição a telas, ele é sim mais monótono, né? Então, os livros ali com as páginas em branco, uma sopa de letrinhas em negrito, ou o professor na sala de aula falando, tudo isso ele é menos atrativo, menos chamativo do que a quantidade de informações, de luzes, de focos de atenção da tela. Então, é claro que quando a criança ela não está com o sono em dia, tudo isso vai ser muito monótono e a tendência é ela não prestar atenção e às vezes a gente vê, né? As crianças estão novinhas, mas dormiram na frente do professor na sala de aula, né? Acontece, e acontece. E não vai memorizar, não vai prestar atenção, não vai realmente reter aquele conhecimento justamente por... Né? Porque como há o déficit de concentração e atenção, e se não é feito um diagnóstico correto, isso pode ser confundido, não pode? Pode, com certeza. Inclusive, é muito comum. Algumas mães, famílias, né, psicopedagogas, psicólogas que emitem esses laudos, elas realmente fazem primeiro essa estratégia de reduzir, de tirar o uso do celular, diminuir um pouquinho para que realmente tenha-se um laudo que seja coerente, que seja um laudo não mascarado, porque o uso das telas pode sim ser confundido. Esse estímulo, né, essa excitação o tempo todo das telas, ele pode sim ser confundido com o TDA ou TDAH. Vamos encerrar esse segundo ponto aqui dos efeitos cognitivos, destacando o impacto na memória. Também é tanta informação que a gente recebe de vídeos curtos, né, gente? Que a gente acaba não guardando nada. Não sei se dessa maneira a Iris pode confirmar. E a dificuldade de lidar com a frustração. Porque a gente clica, o negócio acontece. Só que na vida real, isso não acontece nem com a gente que é adulto, nem com as crianças também. Seria para esse lado também? Perfeito, Lucas. Sobre o impacto da memória, é isso. A gente é exposto a tantos estímulos a todo momento que a nossa atenção ela não fica retida a mais do que 5 segundos ali na tela, né? Os famosos Reels, né? Então, isso impacta a memória. Às vezes, não utilizar a memória para guardar, a memória operacional, né? Que é essa memória de curto prazo, para guardar informações do cotidiano. Antigamente, a gente tinha que decorar um número de telefone quando você trocava uma informação, não é? Com um amigo, alguma coisa assim, você repetia e aquilo ficava. Hoje não. Hoje a gente tem essa facilidade de anotar no papel, principalmente de anotar no telefone, que é aquele dispositivo que todos nós temos acesso. Então, não utiliza-se mais muito como era utilizado antes essa memória operacional, que é a memória de curto prazo. E, claro, em relação à frustração, né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande com as nossas crianças e adolescentes em relação à paciência, do saber esperar, do saber entender que as coisas elas funcionam processualmente e não imediatamente, porque com o uso da internet, o uso constante de celulares, dispositivos móveis, os adolescentes, as crianças, elas têm acesso a tudo muito rapidamente. Então, eu tenho uma dúvida, eu procuro e já tenho esse problema sanado, né? Então, não tem aquela questão do processo, de aguardar, de pesquisar, de ser uma coisa um pouquinho mais lenta. Tudo é muito rápido, então isso também afeta a questão emocional e da frustração, né? Porque nos jogos, a criança tem ali tudo muito rápido. Ela ganha é rápido, ela perde é rápido, ela já tem uma nova oportunidade. E na vida real não é assim, né? Na vida real as coisas, elas demoram um pouquinho mais, elas são um pouquinho mais lentas. Então, a gente também tem
tem uma geração que não sabe lidar muito bem com a frustração e com o esperar, infelizmente. Todos esses aspectos, né, ligados aí à questão da exposição às telas. Gente, a Haíris Faete é referência em educação e num método muito interessante que ela criou aqui na nossa região. Na tela, por favor. Olha, metodologia pioneira no Brasil. E tá aqui o Instagram para você segui-la, educação personalizada, individualizada. Inclusive, por essa metodologia, a Haíris e o método dela já aprovou muitos estudantes da nossa região nos vestibulares mais concorridos do país, tá? Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre a questão dos celulares e o aprendizado também do seu filho e do seu netinho. Aliás, manda pra gente sua participação pelo nosso WhatsApp 12997167989, dando depoimento do que você percebe em casa com essa situação que a gente conversa hoje. Rapidinho a gente já volta, não sai daí. E aqui no estúdio a gente volta para conversar sobre o uso de celular e o aprendizado das crianças e adolescentes. Tem uma enquete e aí você pode participar com a gente. Tá aqui o WhatsApp, tá bom? Para você mandar o seu depoimento sobre o assunto de hoje e também para responder a nossa enquete. Você tem o costume de utilizar o celular enquanto faz outras atividades? Seja na sua casa, até no seu trabalho? Hashtag sim ou hashtag não. No próximo bloco, a gente vai mostrar esse resultado. Se for hashtag sim, responde escondido do patrão, né? Senão ele vai brigar com você, tá? Por esse número também, além de participar da nossa enquete, você faz a sua perguntinha para a Haíris Faete. Ela é educadora, nossa referência em educação aqui no programa. Trouxe esse assunto tão interessante, a gente levou para o Açaí para fazer algumas perguntinhas para você, Haíris. Vamos lá. Encontrei aqui uma família muito divertida. Matheus, ali é a Mariana e a mãe deles que é a Adriana. E aí, quero saber como é administrar a vida escolar dos filhos em casa, né? Porque tem tarefa para fazer. Você divide os horários ou você faz tudo junto? Então, eu procuro colocar os dois juntos, né? Um sentado em cada cadeira e procuro dividir ali a atenção dos dois, né? Normalmente ele já está mais acostumado a fazer tarefa, então ele fica mais concentrado. Ah, legal. E ela precisa um pouco mais de atenção, né? Vamos perguntar então para a nossa entrevistada. Esse método que as mães utilizam, né, de unir todo mundo para a hora da tarefa, é uma boa dica? Bom, vamos lá então. Olha, Adriana, eu recomendaria que essas tarefinhas fossem feitas em momentos individuais com cada um, mas eu sei que na correria do dia a dia, né, uma mãe de 2 filhos, isso é difícil, né? Então, o ideal, já que este é o cenário real, este é o cenário possível, né, colocar os dois juntos ali à mesa enquanto você os ajuda, colocar tarefinhas diferentes, já que as idades são diferentes, para que enquanto você estiver ajudando um, o outro não fique ocioso, não vá mexer no celular, por exemplo. Então, enquanto você ajuda um, o outro esteja entretido ali com uma atividade lúdica, uma atividade mais de mais gasto energético, para que quando chegue a vez dele da tarefa, ele já tenha ali gastado energia, porque estamos falando de criança, né? E aí consiga sentar e se concentrar quando chegar a sua vez de fazer tarefa, né? Idealmente, a gente poderia separar as crianças, já que estão em idades escolares diferentes, né? Mas, como eu disse, no dia a dia, às vezes, é difícil. Então, planejar o tempo para que enquanto você dê atenção para um, o outro também fique ali entretido com uma atividade que demande mais energia, para que quando chegar a vez dele, ele consiga focar. E, claro, mantendo as telas, né, longe. Perfeito. A gente volta agora a conversar sobre os problemas que o uso do celular pode causar no aprendizado da sua criança. Então, ponto 3 fala sobre os efeitos emocionais e também psicológicos, tá bom? Começando com o aumento da ansiedade e a depressão, que é algo que a gente já trouxe até no programa, viu, Haíris? É, né, Lucas? Isso é um tema realmente muito recorrente. Eu acho que é ainda mais crítico quando estamos falando dos adolescentes, ali no ensino fundamental 2, anos finais, início do ensino médio. A comparação nas redes sociais, né? Então, tem muito isso, de você se comparar, de acabar afetando a autoestima, acabar afetando o rendimento escolar por conta dessas questões emocionais, né? Então, isso realmente não é bacana, é muito difícil lidar com isso, tem que ter sempre a vigia, né? Os pais precisam ali estar muito cientes para ver o que o filho está consumindo, o delimitar os horários, porque senão é muito estímulo, os meninos vão mesmo, né, com uso indeterminado dos jogos, das redes sociais, e isso acaba
trazendo um prejuízo emocional muito grande, né? Uma insegurança muito grande por estar comparando com uma vida que às vezes não é uma vida nem real, né? E nós adultos fazemos isso, a gente faz isso sem nem perceber, né? Nos comparamos com outros adultos que, claro, expõem ali nas redes sociais uma vida maravilhosa, uma vida que está muito distante da nossa realidade. Quando a gente olha para dentro da gente, a gente percebe, né? Nossa, minha vida não está valendo a pena, porque eu não tenho tal coisa, eu não consigo administrar o meu tempo, olha aquela blogueira que dá conta de tudo, né? E eu aqui sem dar conta de nada. Se nós adultos sofremos disso, imagine os adolescentes, as crianças, né? Sendo expostos a esses estímulos, a essas comparações, né? Então é muito danoso para a saúde mental, muito mesmo. E aí, infelizmente, acaba se criando uma certa dependência, né, gente, do celular. A gente até vê bebezinhos e tudo que precisam daquilo até para poder se acalmar. Já vi vídeos de crianças dormindo e brincando de mexer no celular, sabe? Ou De só fazer come uns com o gestos. celular também, né? Exatamente. Então, tem outros dois pontos que a Raíris pode resumir para a gente. Diminuição da resiliência emocional, dependência e compulsão. Exatamente. Essa questão da diminuição da resiliência emocional é justamente por conta das recompensas imediatas, né? Então, nos jogos, os alunos, né? Eu falo alunos porque, enfim, mas os adolescentes, né? Eles têm essas recompensas de uma maneira muito rápida e até nas redes sociais as respostas elas são muito rápidas entre as pessoas que interagem. Então o amiguinho manda uma mensagem pelo WhatsApp, manda uma mensagem via direct no Instagram. Essas respostas são muito rápidas, né? Não tem ali o tempo de espera. E também nos jogos, né? Você fica ali numa fase 1, 2 minutinhos e já passa para uma outra fase. Então não tem essa questão da resiliência emocional e da espera, como nós falamos no primeiro bloco, né? E claro, a questão da compulsão, né, e do vício, que realmente se torna um vício. Essa imagem que está passando aí, né, a anterior, ela é muito sugestiva. Você vê as crianças apáticas, e eu tenho comentado muito com os professores, né, de outras instituições também, não só do CRF, e eles estão achando o máximo, porque agora com a lei, né, 15.100 de 2025, então, só explicando um pouquinho melhor essa lei, os alunos eles não podem utilizar o celular, os equipamentos eletrônicos durante as aulas, nos intervalos, na entrada e na saída da escola. Porém, com supervisão pedagógica, e se for necessário, uma solicitação do professor para fins pedagógicos, eles podem utilizar. Então, no intervalo, os professores, como eles não podem, né, pegar no celular, os professores estão vendo os meninos voltar a conversar. Antes eles não conversavam, era cada um no seu canto, igual aquela imagem que apareceu ali, jogado, né, ali debruçado com o celular na mão, ninguém interagia com ninguém, ninguém falava com ninguém. Agora eles estão jogando um Uno no intervalo, muito legal, né? Essa interação, essa volta da gente valorizar ali o ser humano que está do nosso lado para conseguir conversar, jogar um jogo de tabuleiro. Quanto tempo isso, né, não acontecia? Era só o jogo de celular, então... Às vezes estava um do lado do outro, jogando o mesmo jogo, um com o outro, mas não estava se falando, né? Perfeito. Então, realmente, tem os lados positivos que no próximo bloco a gente termina os problemas e traz as soluções para vocês, tá bom? Aí de casa, como que eu posso resolver essa situação tão difícil? Segura aí. Aqui no estúdio a gente conversa nosso bate-papo sobre educação, a gente continua, na verdade, nosso bate-papo sobre educação com a Raíris Faetti, que é educadora, referência no assunto. É isso. E agora a gente vai aproveitar para dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete, e você pode colocar hashtag sim, hashtag não, para uma pergunta que é assim, olha, na tela, por favor, então. Você tem o costume, né, de utilizar o celular enquanto faz outras atividades? Vamos ver esse resultado? A grande maioria, né? Esse eu não me surpreendi. É verdade. A gente acaba sendo assim, né? A gente é multitelas, multitarefas. Então a gente está multifunções. A gente está pensando hoje aqui, então, no programa, a importância da gente focar no que está fazendo, inclusive para as crianças no estudo. Então a gente vai trazer já mais um problema e depois todas as soluções. Mas antes, tem perguntinha para você direto do Açaí, Raíris. Conheci aqui a Kátia, uma mãe muito dedicada, atenciosa com o Guilherme, que tem 7 anos. Kátia, me diz, tarefa de casa, como é o dia a dia para poder fazer a tarefa? O Guilherme, gente, tem TDAH, né? Isso, tem TDAH. Como dizem, né, ele não tem dificuldade de aprendizado, ele pega super fácil, ele é super inteligente, só que assim, eu já aprendi
eu já fiz, para que eu tenho que fazer novamente? Aí a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade para realizar essa atividade de casa. Mas aí às vezes a gente tem que entrar com uns acordos, uns combinados. Vamos saber então, com a nossa entrevistada, dicas para ajudar a Kátia, né, nesse processo de aprendizado dentro de casa, para que ele possa ter interesse em fazer a tarefa. Que bacana. A tarefa, ela é muito importante, porque todo o conteúdo que o aluno aprende no período da manhã, na escola, ele fica retido no nosso sistema límbico, que é a memória operacional. O aprendizado, ele realmente se efetiva quando nós transferimos as informações do sistema límbico para o córtex frontal. E como que acontece essa transferência de memória? Através da repetição ou da afetividade. É claro que, acho que o aluno ali de 12, 13 anos não vai colocar a sua afetividade numa aula de matemática, né? É meio difícil. Então, a repetição, que daí entra a tarefa, né? Ela é um sinalizador, ela coloca uma flagzinha naquela informação, para que quando o aluno entre no estágio do sono REM, que é onde essas informações serão selecionadas, ela vá para o córtex frontal e não seja deletada. Então, a tarefinha ali do dia, que é a tarefa mínima, ela é importante por conta disso. É onde acontece, né, a sinalização do que é transferido do sistema límbico para o córtex frontal, ou seja, da memória operacional para a memória permanente. Vamos para o último ponto, então, dos problemas que são causados devido ao uso do celular na hora do aprendizado. A gente vai fazer mais rapidinho, até para a gente conseguir trazer soluções nesse bloco ainda. Então, o que ficou faltando aqui, que a gente até já citou um pouquinho, são os efeitos sociais. Prejuízo nas habilidades sociais, isolamento, maior exposição a riscos online. Isso. Nós já comentamos bastante, né, Lucas, sobre isso. Essa questão do isolamento, né, dos prejuízos de habilidade social, de não interagir com os coleguinhas e tudo mais, falamos bastante sobre isso e realmente é um risco, né. Além aí, eu acho que essa parte que é um pouquinho mais nova para o nosso programa aqui hoje, que são dos riscos cibernéticos, né. Então, dos pais não estarem atentos de qual é o tipo de conversa, qual é o tipo de contato, de amizade que tem feito online. Então, isso realmente é muito perigoso e precisa de uma supervisão. A Raíris trouxe aqui, então, gente, prejuízos que podem acontecer com o seu netinho, com o seu filho, com relação ao uso do excesso do celular e das telas para o aprendizado. Mas é lógico que aqui a gente traz também soluções para você melhorar esse relacionamento dentro de casa e para melhorar o aprendizado. Então, na tela, por favor, algumas dicas importantíssimas, e eu acho que essa realmente tem que ser a primeira, que é a questão de definição de limites e regras claras. Sem limites, realmente vira uma bagunça, né? Toda a rotina da criança, não é verdade? Vira. E a criança, ela é criança porque ela precisa de uma orientação do adulto, né? Hoje fala-se muito sobre a autonomia da criança, do adolescente e tudo mais, mas muitas coisas cognitivas mesmo, né? Ainda não são formadas. Então, a criança, ela realmente precisa de uma supervisão, ela precisa de um bom combinado, ela precisa ali desse controle que precisa vir dos pais. Interessante que fazendo isso, a gente vai para o segundo ponto aqui que a gente está trazendo para vocês como solução, criar rotinas e zonas livres de telas, ou seja, não é que não pode usar nunca, mas vai ter esse limite e a rotina. Exatamente. É um tempo, né, pouco ali, dependendo da idade, né, crianças menores, um tempo menor, crianças maiores, um tempinho um pouquinho maior e combinados, né, para que use-se a tela sim, porém com moderação, porque a criança, ela ainda não é madura o suficiente para determinar o tempo de tela dela, então ela precisa da intervenção dos pais para determinar esses momentos, né. E também a gente já vai para o terceiro ponto, que você já explicou um pouquinho, Raíris, que é a questão de incentivar as atividades alternativas e o monitoramento, que é importantíssimo, e a educação digital. Perfeito. Incentivar, né, essas atividades como era antigamente, né? Até fazer síntese de vitamina D, isso tudo é muito importante, né? Ter esse monitoramento aí por parte dos pais, super importante, ficar sempre vigilantes em relação a esses perigos cibernéticos, né? E eu esqueci do quinto ponto. Na verdade, é monitoramento, educação e incentivar atividades. Né? Isso. E ter a educação digital, né? Para que vá se comentando do que pode, do que não pode, de quais sites entrar, de quais sites não entrar, de explicar para a criança por que está se delimitando aquele tempo para o uso. Então, é importante, né? Essa comunicação para a criança não só obedecer, né? A gente está falando de uma educação. E a educação, ela dá quando
quando você respeita a dignidade da outra pessoa, né? Quando você está presente ali na vida dela. Então, apenas pelo fato de obedecer, acho que é muito cru. A criança, ela indaga, ela, mas por quê? Então, ter essa educação de justificar, explicar por que está sendo daquela forma. Com certeza. Aí os dois últimos pontos que a gente destaca aqui, para a criança que já tem então esse hábito e é praticamente até viciada mesmo nas telas, olha que interessante. A redução gradual para essas crianças já dependentes de telas e também dar o exemplo, papai e mamãe, atenção. Eu acho que esse ponto 6 é o mais importante, É Águida e Lucas. Eu acho que esse 6 aí deveria ser o 1, na verdade. Porque não tem como a gente cobrar aquilo que a gente não dá o exemplo, né? É difícil isso. Então, a gente mesmo se autoeducar, né? Eu acho que é interessante porque passa por uma autoeducação também, além de ajudar o seu filho. Olha, a gente também agora vai mostrar mais uma vez para vocês um método incrível, CRF, que é o método de educação personalizada, individualizada, criada pela Raíris, metodologia pioneira no Brasil. E olha só, gente, 80% dos alunos que, enfim, ingressaram nesse método foram aprovados, né, nas melhores escolas, nos melhores vestibulares do país. Então, tá aqui esse Instagram com muito conteúdo de educação para você, criado pela Raíris Fayette, tá bom? E aqui a gente volta o nosso bate-papo com a Raíris Fayette, que é uma referência em educação na nossa região, hoje falando sobre os prejuízos do excesso do uso do celular, do uso das telas para o aprendizado das crianças e dos adolescentes. Agora, nesse bloco, a gente aproveita para conversar com você que mandou o seu depoimento, a sua pergunta aqui para o Falando Nisso. Já está tudo preparado? Vamos colocar na tela, gente? A primeira perguntinha ou o primeiro comentário? É legal quando a gente recebe as perguntinhas, né, amiga? É muito gostoso porque a gente pode ajudar você que está aqui, né, junto com a gente todos os dias. O nosso WhatsApp é o 99716 7989. Você pode, então, colocar a sua dúvida ou a sua pergunta. Vamos fazer daqui, depois a gente espelha também, mas a gente tem acesso aqui ao celular. Vamos lá, então, a primeira pergunta, ao vivo para você, do jeitinho que você manda pra gente, tá? Essa é a tela do nosso celular, do Falando Nisso. Quem mandou pra gente foi a Rosângela e ela escreveu assim: o problema é o uso excessivo do celular, independente de ser ou não na escola. Para ter paz, os pais largam os filhos com o celular. Há muita falta de família e excesso de tecnologia. É um ponto realmente a se questionar, mas é muito complicado também a gente opinar, porque muitas pessoas não têm rede de apoio. Vejo as mães solos, por exemplo, né? Então, às vezes, o momento que ela tem para poder fazer um almoço, para poder recolher a roupa, cuidar da casa, ela precisa de ter isso, e aí o que ela faz? Ela acaba deixando na televisão, no celular, enfim, nas telas. Né? Precisa comprar jogos? Tem como a gente dar ideias para essas mães, nesse caso, por exemplo? Tem, com certeza. Jogos, como eu disse, Uno, por exemplo, que os meninos estão levando agora nas escolas para entreter no intervalo, né? Então, esses jogos de tabuleiro, papel, né, mesmo, desenho ali para colorir, também é bacana. Porém, eu concordo com a Águida, é muito difícil, né? Cada família é única, cada pessoa tem as suas circunstâncias. Então, às vezes, é aquilo que dá, é aquilo que tem, né? E o que tem é a tela, é o que é mais fácil mesmo, na correria do dia a dia, infelizmente, né? Claro, se a gente se predispõe a melhorar nesse aspecto, ótimo. Então, tem muitos recursos, né? Muitos recursos. Como eu disse, às vezes até mesmo a leitura de gibis, poxa, era uma coisa que eu fazia tanto quando era criança, né? Eu não sei se vocês faziam, mas era algo tão bacana que realmente prende a atenção da criança. Então, tem várias alternativas aí para substituir as telas, com certeza. E se tiver que deixar na tela, baixa um aplicativo legal para ele ficar brincando. Tem coisas inteligentes para a criança fazer e pode até desenvolver isso também, né, com gente? certeza. Então, busque isso, com certeza vai ser legal. A Jéssica trouxe para a gente aqui uma dúvida também, na verdade, um depoimento. Boa tarde, minha amiga. O filho dela de 8 anos já tem um próprio celular. Então, ela está percebendo alguns sinais de irritabilidade. Falta de sono e muito agitado. Não quer sair para brincar, enfim, não quer fazer as coisas de criança. Queria um conselho, por favor, de você, então, Raíris, vamos lá. Claro, Jéssica, vamos lá, com certeza. O uso do celular, em algumas famílias, ele é muito útil por conta, às vezes, de um deslocamento. Às vezes, o pai coloca a família numa van, né? O pai coloca a criança, numa van, ou quer saber se chegou até o local, se chegou até a escola. Então, às vezes, liberar o uso do celular para ter esse tipo de comunicação, né? Ou
ou você vai criando ali a independência do seu filho, deixar ele até a esquina, ali na padaria para comprar um pão, e aí leva o celularzinho para enviar uma mensagem, né? Ó, mãe, cheguei, já estou voltando. Então, esse tipo de interação é interessante desde que seja utilizado com responsabilidade, né? Porém, para ficar no celular com apenas 8 anos, né? Ali para passar o feed, redes sociais, TikTok, Instagram, é uma exposição, às vezes o YouTube também, né? E outra, o YouTube com tantos vídeos, com tantos conteúdos tão perigosos para essa idade, Jéssica. Então, ter a supervisão sua, claro, com certeza, mas se a gente puder evitar, vai ser com certeza o melhor caminho, né? Evitar essa exposição, evitar esse perigo, né? Porque, como você disse, já está percebendo essa irritabilidade, já está percebendo esse estresse e é pelo uso excessivo das telas, infelizmente. Jéssica, a gente vai colocar depois no nosso Instagram as dicas, as soluções para você criar uma conexão com o seu filho e aos poucos desmamando, digamos assim, ele do celular, tá bom? Depois entra na nossa rede social que a gente vai colocar essas telas que a gente mostrou aqui lá na rede social, tá? No @falando nisso. Próximo depoimento da Isabela, ela escreveu assim: Raíris, temos que impor limites em nossas crianças, não devemos deixar à vontade sem supervisão, que eu acho que é o mais importante mesmo, supervisionar, né? Exato. Perfeito. O próximo é do Renato Júnior, de Taubaté. Um abração para você. Estamos de uniforme no programa praticamente, né, amigo? Combinamos certinho, adorei. O celular é meu melhor amigo. Falamos de tudo e até dormimos junto. Só que você já é um marmanjo, porque eu tô vendo na foto, né, amigo? O problema é a criança ter esse melhor amigo aí. É verdade. Tem também o depoimento da Pri, e ela é de Pindamonhangaba. Boa tarde, meu filho tem 10 anos, ele gosta de realizar as atividades com estímulos, muitas vezes da tela da TV, né? Ele disse que não atrapalha, mas eu sempre reforço que pode distraí-lo. Isso, com o tempo, pode fazer ele desenvolver dependência das telas, Com certeza, Raíris? Pri, com certeza. Se você puder intervir, né, seguindo a recomendação aí da Águida, a gente vai colocar nas redes sociais as alternativas, as soluções, mas ele gosta, sabe por que ele gosta? Porque, posso fazer um exemplo aqui rapidinho? Olha só, isso daqui é muito menos atrativo do que isso daqui. Isso brilha, isso tem som, isso daqui tem muito mais estímulo, isso daqui é chato, isso é monótono. Só que as provas serão assim. O vestibular que ele vai fazer é assim. O conhecimento dos livros está aqui. Então, é fazer esse meio termo, né? Se ele gosta, claro, todos gostamos, eu gosto, né? Às vezes eu até me pego, deu ali 11 horas da manhã, 11 horas da noite, eu ainda tô no celular, com todos os estímulos vindo ali nos meus olhos, na minha mente, enfim. Sim. Isso realmente prejudica. Então, mediar, né? Fazer as negociações. Perfeito. Quero trazer para você aqui, então, pela última vez, um convite para você seguir a Raíris no Instagram e o curso também que ela desenvolveu, curso.rairisfaete. Se sua criança precisa de um reforço escolar, eu sei que a gente chamava muito desse jeito, mas esse acompanhamento individualizado e personalizado, você pode acessar e entrar em contato com a equipe dela também, que vai ser um prazer atender vocês. Raíris, muito obrigada, viu, pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Olha, amanhã tem um assunto tão legal no programa, bora conferir? Olá. Sou o Dr. Eduardo Paiva, médico nefrologista da Clínica NefroStar, e nessa quinta-feira, dia 13 de março, no Dia Mundial do Rim, estarei no programa Falando Nisso da Band, a partir da 1 da tarde, para conversarmos sobre a saúde dos rins. Vamos falar principalmente sobre os hábitos saudáveis que devemos adotar, o diagnóstico precoce e principalmente as formas de prevenção com a saúde renal. Não perca, te vejo lá. Muito obrigada, viu, por hoje, pela sua audiência. Fique com Deus, a gente se vê. Beijo, amanhã. Boa tarde, Deus abençoe. – 2025, um ano de novidades para o Grupo Band Vale. E você vai conhecer agora tudo o que vem por aí. Na Band Vale FM, um time de peso para fazer a melhor programação adulta do rádio regional. Yankee, Carol Serra e Van Venino. E o Informações das Estradas virou Informações e Estradas, trazendo música, notícias e atualizações das principais rodovias da região. Por aqui já lançamos os clássicos Band Vale, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite. Na Nativa, as novidades vêm com tudo. O Manhã Nativa está de cara nova. Julinho Ribeiro e Lê Garcia animam ainda mais o início do seu dia.
Ah, e ainda tem muitos prêmios